Olá, turma. Boa noite, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês, sobre as redações modelo Enem. Então, primeira coisa que vocês têm que saber em relação às redações, estilo Enem. Sempre nós, professores, temos uma dúvida: como que é escolhido esse tema? Então, o tema da redação que vai acontecer agora em novembro, ele já foi escolhido, desde o início do ano. É um tema atual, um problema social que muitas vezes ele está esquecido pela sociedade. Então, o objetivo do Enem é trazer à tona, digamos assim, uma linguagem coloquial para vocês entenderem, uma discussão. Uma discussão sobre, por exemplo, sobre pessoas surdas, sobre povos originários, sobre violência contra a mulher, o uso de dados para controle do comportamento do usuário já foi um tema que já caiu também, já caiu sobre a lei seca, a lei de restrição ao uso do álcool para motoristas. Então, todos esses temas já caíram no Enem. Caiu também sobre o trabalho do cuidado da mulher, Então, o Enem traz esses questionamentos para colocar em pauta temas importantes e muitas vezes esquecidos. O Enem ele é baseado em eixos temáticos. Então, a redação vai ser sobre o eixo temático meio ambiente, sobre o eixo temático saúde, educação, minorias sociais, tecnologia, enfim, vai ser um eixo temático. Hoje eu trouxe para vocês um exemplo de redação, que tiraria nota 1000 aí na correção do Enem. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês. Gente, então aí tá uma redação, Para vocês saberem também, tem a cartilha, que eu acho que eu coloquei para vocês no Classroom. A cartilha é como se fosse o manual do candidato, para os alunos se prepararem. Então, nas minhas aulas, quando eu trabalho estrutura de redação, não é algo solto, algo que eu inventei, não. É por meio da análise das redações nota 1000, a gente percebe que elas seguem um padrão, elas seguem uma estrutura. É claro que a escrita não é algo engessado, não é uma receita de bolo que eu vou, o aluno vai decorar algumas questões e vai colocar lá e vai tirar nota 1000. Tanto é que o Enem está cada vez mais exigente. Vocês já ouviram falar em relação a repertório do de bolso? Os meus alunos ficam apreensivos em relação a isso. Professora, não pode usar, porque eu trabalho com eles repertórios coringas. Mas repertório de bolso é aquele que é forçado, aquele que não tem nada a ver com o tema e de repente o aluno colocou porque ele não lembrou de nada. Esse é o repertório de bolso. Então, falando sobre estrutura da redação, aqui vocês podem ver que tem a introdução, A introdução aqui em verde, necessariamente, a gente fala da primeira parte, que é da contextualização. O aluno tem que trazer um repertório para ele iniciar a redação dele, que pode ser a lei, eles começam muito com a Constituição de 1988, pode ser o filme, uma série, um dado estatístico, um filósofo, um argumento também histórico, Ele pode começar falando do princípio da eugenia, revolução industrial, de acordo com o tema. Essa parte em vermelho aqui é analisada pela competência 4, que é o uso dos conectivos. Os conectivos são conjunções, advérbios, que eles exercem uma função de ligar, parágrafos. Em azul aqui, necessariamente, a segunda frase é o tema, Então, se a redação falar sobre insegurança alimentar, necessariamente, insegurança alimentar, as palavras-chave do tema tem que estar na segunda frase da introdução. E aqui, veio no final aqui, é que a gente fala que eles vão apresentar a tese. Os alunos, naturalmente, eles defendem duas teses, porque são 2 parágrafos. Essas teses vão sustentar os parágrafos de desenvolvimento. Falei para vocês da questão de insegurança alimentar.
Quando a gente pensa quais são as principais causas que levam à insegurança alimentar, a gente está encontrando a tese que a gente vai desenvolver, né, no decorrer do nosso parágrafo. Quando a gente fala em segurança alimentar, o que provoca isso? Por exemplo, desemprego, omissão estatal, descaso educacional, individualismo. Eu vou escolher duas teses para embasar tanto D1 como D2. Tanto no D1 como no D2, reparem aqui, né? Mais uma vez conectivo, atendendo aí competência 4, a C4. E aqui vem o tópico frasal, né? Aqui, o tópico frasal, uma das causas é a falta de conscientização social. Então, essa aqui é uma das teses que o aluno está defendendo no decorrer do seu parágrafo. Observem que sempre vai ter um outro repertório e vai vir a argumentação desse meu aluno. Então, aqui, tópico frasal, aqui repertório, argumentação e a gente fala fechamento de parágrafo. Reparem que o outro segue a mesma estrutura, tanto é que vocês podem observar a cor é igual, né? Podem reparar que tópico frasal, aí vem o repertório, aí vem a argumentação e fechamento de parágrafo. Sobre a proposta de intervenção, para vocês entenderem, é algo para minimizar os efeitos da insegurança alimentar. Por exemplo, quais ações o governo pode criar para, eu não vou falar resolver, mas para mitigar, atenuar, amenizar esse problema. Então, aí vem a proposta de intervenção, com 5 elementos, que é o agente, detalhamento, ação, meio e finalidade. Então, para a proposta de intervenção ela ter 200 pontos, ela necessariamente tem que estar esses 5 elementos. Mas aí o que os alunos questionam? Por exemplo, já teve uma redação do Enem falando sobre pessoas sem registro civil. Pessoas sem registro civil. Uma aluna minha que tirou 700, ela ficou com uma nota muito ruim na proposta de intervenção, porque ela colocou, né, para as pessoas adquirirem a certidão de nascimento, terem um aplicativo, né, que elas conseguissem ter acesso à certidão de nascimento. Mas refletindo, pessoa que não tem nem identidade, não tem nem registro civil, ela vai ter um celular? Então, tem algumas conexões que têm a ver com a proposta de intervenção. Ela tem que ser algo viável, algo plausível, algo que possa realmente acontecer para amenizar esse problema. Aí tem, né, a proposta de intervenção, como eu falei anteriormente. Aqui, gente, é a legenda, para vocês observarem que tudo que eu falei aqui, ó, contextualização, aí vem, né, o tema, aí vem, né, o argumento 1 e o argumento 2, e a coesão aqui é o uso dos conectivos que está em vermelho. Aí, retomada do argumento 1, repertório, argumentação, fechamento, enfim. Aqui foi o que a gente falou anteriormente sobre a estrutura da redação. Ah, professora, então trabalhar desse jeito os alunos conseguem nota 1000 na redação? É claro que é muito relativo, né, gente? Mas como eu falei anteriormente, se vocês lerem, o ano passado foram 11 ou 12 redações nota 1000 que nós tiveram, né? Quando vocês leem essas redações, vocês vão perceber que essa estrutura de redação, né, ela está cristalizada, como eu falei anteriormente para vocês. Então, é uma forma de fazer, né, com que os alunos, eles consigam uma nota boa aí na redação. Então, gente, eu espero ter esclarecido aí para vocês, né, um pouquinho sobre redação do Enem. Como eu falei anteriormente, é um problema social. Já tem alguns eixos que estão há muito tempo sem cair, né, no Enem, como o eixo meio ambiente. O Enem está vindo com minorias já há uns 4, 5 anos que ele está cobrando esse eixo, minorias. O que eu falo com os alunos é, gente, não tentem adivinhar o tema do Enem, a gente não vai conseguir.
O que eu faço uma preparação com eles é por meio dos eixos temáticos, sabe? Você tem aí repertório para usar no eixo saúde, repertório para usar no eixo meio ambiente, repertório para usarem no eixo educação. Porque quando vier o tema, os alunos estão munidos em relação a repertório sociocultural. E o repertório é de suma importância. Na competência 1, vai analisar gramática, tá? Aí pontuação, ortografia. A competência 2 vai analisar repertório sociocultural, então, necessariamente nessa parte, né, vai analisar. A Érica trouxe 3 repertórios interessantes para a redação dela. Ela está lendo, ela tem conhecimento de mundo. O 3 é a argumentação, né? Aquela parte logo em seguida do D1 e do D2 que vocês viram anteriormente, ela vai ser analisada nessa competência. E eu falo com os alunos que ela é muito importante, talvez a mais difícil, porque repertório, os alunos já conseguem, né, ter um leque de repertório, mas a argumentação realmente é algo que tem que ser trabalhado com os alunos. Aí depois nós temos a competência 4, que é a coesão, o uso dos conectivos, aquele item vermelho que eu mostrei para vocês na redação. E depois nós temos a proposta de intervenção aí, valendo 200 pontos, que ela deve ter os 5 elementos que eu falei para vocês anteriormente. Então, gente, nós, professores, é um constante estudo, né? A banca sempre está mudando alguns critérios de correção. Depois vou passar para vocês aí, né? De uma maneira mais detalhada, cada critério para vocês entenderem. Nosso material de estudo, a cartilha, é de fundamental importância, né? Para a gente ver o porquê que um texto tirou nota 1000. Eu já tenho um projeto de extensão de redação que eu faço essa análise, já tem 4 ou 5 anos que, juntamente com os meus monitores, né, a gente vai acompanhando o porquê de um texto tirar nota 1000, né, o que ele tem, qual que é a estrutura, para a gente chegar nesse condensado que eu passei para vocês anteriormente, tá bom? No mais aí, obrigada aí pela participação de vocês. Grande abraço aí, boa noite.